Você sabe qual a diferença entre uma pessoa que, em um imprevisto, entra em uma dívida e outra que fica tranquila? Não é um salário alto, não é ajuda, é a reserva de emergência. As pessoas conhecem o mundo dos investimentos e ali, no calor do momento, resolvem investir, pulando etapas, sem conhecimento e negligenciando uma coisa tão importante que é essa reserva de emergência. E a reserva de emergência não é algo apenas para pessoas que querem investir. Qualquer pessoa, independente de investir ou não, e até empresas, devem ter uma reserva de emergência. É sobre esse assunto que eu quero falar nesse vídeo. E se você quer saber mais sobre o que é a reserva de emergência, como montar a reserva mais adequada para a sua realidade, fique até o final desse vídeo e seja bem-vindo ao canal Mais Dinheiro, economia simples e objetiva. Eu me chamo Ademir e a gente vai começar pelo básico, sabendo primeiro o que é uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que vai ficar guardado para uma situação inesperada, seja para doença, perda de emprego, alguém bater no seu carro, qualquer coisa que seja inesperada vai ser resolvida com esse dinheiro que vai estar reservado em um lugar específico. E para que essa reserva de emergência funcione no momento em que aparecer um imprevisto, você precisa reservar ela em um lugar de fácil acesso. Então, você não pode pôr uma reserva de emergência em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas, em ETFs. Reserva de emergência é um dinheiro que você pode retirar a qualquer momento. Não é o caso desses tipos de investimentos, que são investimentos em renda variável. No Brasil, muitas pessoas deixam sua reserva de emergência guardada em casa, outras pessoas põem no Tesouro Selic e outras em um CDB de liquidez diária. Só que a reserva de emergência não é um valor separado para investimento. Algumas pessoas até investem esse dinheiro, mas elas conseguem retirar ele a qualquer momento. Agora que a gente já falou sobre esses pontos, a gente vai entrar no assunto de quanto juntar para a reserva de emergência. Algumas pessoas falam entre 3 e 6 meses do seu custo de vida. E quando eu falo em custo de vida, eu não estou falando do seu salário. Muita gente se confunde nesse ponto. Ganha R$ 2.000 por mês e acha que precisa fazer uma reserva de 6 meses do salário dela. Não é isso. Quando a gente fala em custo de vida, a gente está falando em gastos essenciais. Os gastos com mercados, os gastos com moradia, com água, com luz. Esses gastos, sim, são essenciais. Você vai pôr tudo isso ou na calculadora, ou numa planilha, ou na ponta do lápis mesmo. Você pode pegar uma folha e uma caneta e fazer lá de uma forma simples e depois multiplicar esse valor por 3 ou por 6. Também tem outra coisa que você precisa entender sobre a reserva de emergência. Esse período entre 3 e 6 meses é indicado para uma pessoa que já tem um salário, uma pessoa que já tem um emprego fixo, carteira fichada, tem alguns benefícios. Mesmo que ela seja demitida, ela vai ter um seguro-desemprego. Então, esse período vai servir para essas pessoas. Agora, você pode me perguntar, tá, e para mim que sou autônomo, eu não tenho direitos, eu não tenho salário-desemprego, eu ganho um valor a cada semana, eu ganho muito em um mês, pouco em outro. Eu também deveria usar essa métrica de 3 a 6 meses? Não, aí a situação muda um pouco. Para essas pessoas, o mais recomendado seria, no mínimo, 1 ano do seu custo de vida. Então, se você tem um custo de vida de R$ 1.000, que é muito difícil no Brasil alguém ter esse custo de vida, você vai multiplicar por 12, no caso, R$ 12.000. Isso aqui é muito mais fácil se você utilizar uma calculadora, se você colocar em uma planilha, e isso daqui não é um bicho de 7 cabeças. Se tudo isso ficou muito difícil, você pode fazer por etapas. Primeira etapa, você pode anotar os seus gastos essenciais. Põe lá no caderno, seus gastos essenciais. Mercado, farmácia, luz,
água, moradia, caso você pague aluguel, você vai pôr esses gastos. Tá, Ademir, eu não sei quais são os meus gastos. Infelizmente, você vai ter que saber. É o básico. Não tem como você avançar se não souber isso. Sabendo esses gastos, você vai para o segundo passo. Definir uma meta. Você tem um salário fixo? Você tem um emprego que tem direitos? Então vai ser de 3 a 6 meses. Caso você seja autônomo, não trabalhe em nenhuma empresa, não tem nenhum tipo de direito, então você vai pôr uma reserva de emergência de, no mínimo, 12 meses. E o último ponto, depois de você definir quais são os seus gastos fixos e quantos meses do seu custo de vida você vai precisar juntar, você vai começar a guardar um valor todo mês. Aí vai ser particular de cada um. Tem pessoas que estão com uma situação muito crítica e só conseguem guardar R$ 100. Outras pessoas estão um pouco mais livres, não estão devendo tanto no cartão, não estão com dívidas fora isso, então pode guardar R$ 200, R$ 300. Tem pessoas que têm filhos, já fica um pouco mais difícil para você manter todos os custos de uma casa, filhos, esposa, fora todos os outros gastos. Então você vai precisar adaptar esse valor para a sua realidade e tentar montar sua reserva de emergência o mais rápido possível. Agora, se você já conseguiu fazer sua reserva de emergência, você precisa definir o que é emergência e precisa ser sincero com isso. Para mim, emergência é um problema de saúde, desemprego, despesas que você não pode deixar para depois, tipo pagar água, pagar luz. Ninguém vive sem isso. Isso é essencial para a vida de qualquer pessoa hoje em dia que preze pelo mínimo de conforto e dignidade. Definido o que é uma verdadeira emergência, você precisa também saber o que não é uma emergência. Exemplo, uma promoção repentina não é emergência. Trocar de celular só porque lançou um modelo novo não é emergência. Fazer uma viagem para o litoral, cara, nada disso é emergência. Você precisa ter certeza do que é emergência e do que não é. Porque, caso contrário, na primeira oportunidade, você vai pegar esse dinheiro, retirar, gastar com algo que não vai lhe trazer nenhum benefício, nem resolver nenhum problema, e depois você vai estar totalmente comprometido. Lembre-se para que é aquele dinheiro, para uma emergência. Uma outra coisa, se você pôr sua reserva de emergência em algum investimento, seja CDB, Tesouro Selic, e começar a ver uma pequena rentabilidade, não se iluda. Isso não vai lhe deixar rico. Sabendo desses pontos, sabendo de todos os detalhes da reserva de emergência, comenta aqui embaixo qual é o valor que você precisa para sua reserva. Aproveita, clica no gostei também aqui embaixo, me ajuda bastante. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Também compartilhe esse vídeo para alguém que não sabe montar uma reserva, que não tem reserva ainda, ou que tem algum negócio, mas que você sabe que essa pessoa não fez nenhum tipo de reserva e ela pode cair em alguma enrascada. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até um próximo vídeo. Valeu!